Então vamos agora conversar com ela, médica, cardiologista, pesquisadora, professora de medicina na USP, e ela vai falar com a gente, a doutora Ludmila Najjar vai conversar com a gente agora aqui. Zuzu, você que está preocupadíssimo, aí está a doutora. Tudo bem, doutora? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui, né? Com meio aquele jeito, né? Aquele jeito. Perna cruzada. Com muito medo, né? Fazendo o procedimento, usando máscara em local público, tal, fazendo muita higiene, tomando banho, tal, aquela coisa toda, álcool gel, lavando muito a mão, mas a gente tem que trabalhar, a gente está convivendo da melhor maneira possível aí com essa pandemia. E a senhora? É isso mesmo. E a senhora? Tem que ter medo mesmo. É uma doença muito grave. Nós não nos preparamos adequadamente para ela. E esse é um momento de apreensão de toda a população brasileira, de receio. Nós estamos convivendo com muitas pessoas infectadas, com muitas pessoas sob risco e com um número de mortes que nós esperávamos, mas que infelizmente não dá para a gente se conformar. Então, realmente, nós todos que estamos na linha de frente dessa doença, vocês já chamaram a atenção, a gente está vivendo momentos difíceis, mas como tudo na vida tem um início, meio e fim, eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, e agora é hora da população brasileira, da sociedade, estarem unidas para que a gente saia disso mais fortes e o mais rápido possível, com o mínimo de danos e sequelas. Muito bom. Doutora, quando tem um jaleco, traz uma paz no nosso coração. A gente sempre busca a medicina aqui nesse programa. As pessoas que foram infectadas e apresentaram sintomas, elas ficam imunes? Elas pegam de novo? Como é que funciona o Covid com as pessoas infectadas? Essa é uma excelente pergunta. Muito obrigado. A maior parte das doenças, das doenças infecciosas, quando um paciente tem contato com esse agente, seja ele um vírus ou um agente de uma outra natureza, na maior parte das vezes o nosso organismo faz uma defesa específica para aquela doença. Então, raramente você vai pegar o mesmo germe de novo. Mas o que acontece? Esse novo coronavírus é uma doença que tem 4 meses exatos hoje. A gente conhece muito pouco. Então, inicialmente, os virologistas e os cientistas nos deixaram muito tranquilos. Olha, uma vez imunizado, é muito pouco provável que você terá a doença de novo. Só que de um mês para cá, começaram a ter casos na Ásia, na Coreia, no Japão, sugerindo que a pessoa que postulava-se estar imunizada, ela voltou a ter a doença. Então, nós temos 2 dúvidas que não estão respondidas pela ciência. Ou essa pessoa se infectou com um vírus que sofreu uma mutação e a imunidade dela não valeu, ou esse vírus, em algumas pessoas que têm um sistema imunológico mais fraco, ele ficou meio dormente, meio quiescente, como é o caso do herpes. Não é herpes quando a pessoa tem um estresse ou toma sol, o herpes reativa. Então há uma dúvida, nós não temos certeza absoluta. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde foi taxativa. Olha, por enquanto, não dá para a gente falar em passaporte imunológico e você sair aí pela rua tendo contato com pessoas achando que você está imunizado. Não dá para a gente ter essa certeza por enquanto. Tem também os falsos positivos, né, doutora? Pode ser que a pessoa achou que estava com coronavírus, não está, e aí ela achava que estava imune. Agora, a senhora foi um dos nomes cotados, pelo menos foi ventilado na saída do Mandetta e acabou não avançando. Eu queria perguntar se você... o que você está achando da condução do ministro Taik, né? Se ele está fazendo medidas que você adotaria, se você tem gostado, como que você enxerga o que está sendo feito? Olha, eu vou fazer um breve resumo do que eu penso que foram esses últimos meses aí de Ministério da Saúde e adoção das políticas no combate do coronavírus. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, ele se preparou pouco. Principalmente, nós tivemos a chance de ter acontecido a doença primeiro na Ásia, depois na Europa e 2 meses depois ela surgiu no Brasil. O Brasil foi 25 de fevereiro. Então, nós fomos mais do que avisados pelos cientistas, pelas organizações internacionais, de que, obviamente, o Brasil, com suas dimensões continentais, com a pobreza, com a miséria, a gente seria impactado fortemente pela doença. Esse foi um discurso que não foi seguido de uma maneira homogênea por todas as
Deu um pequeno problema aqui, tivemos um pequeno problema de conexão aqui com a doutora, a gente está conversando com a doutora Ludmila, ela é cardiologista e ela foi cotada para substituir. Oi, já restabeleceu aqui o contato, doutora? Voltamos. Então, voltando ao questionamento em relação às políticas... Parece que está meio... Tem que tirar do Wi-Fi. O que foi, Delário? O 4G não... É igual a minha de casa. É a sua internet. É a internet do Delário. Ele passou a senha dele, que ele não paga. Ele fica da Oi. A senha. A sua é da Oi. É aquela que dá as travas. Voltamos. A internet da Oi. Trava mais que o Robocop na chuva. Sabe o Robocop na chuva? É o Murphy. Globoplay. Pois não, doutora, desculpa. A gente fez uma piadinha aqui muito sem graça, mas o papo tá bom. Uma piada boa. É isso aí, então a culpa é dele, pronto. Bom, o que acontece é que com esse desalinhamento, a população ficou realmente sofrendo o impacto da doença, o impacto socioeconômico, sem saber para onde corria. O Ministério da Saúde, sob a liderança do Luiz Henrique Mandetta, na minha opinião como médica, ele fez uma equipe bem estruturada, apesar de que acho, na minha opinião, que eles começaram tarde com as medidas não tiveram caráter nacional e cada estado foi adotando da maneira como o governador achou e decretos estaduais e municipais, mas eles fizeram uma equipe estruturada. Mas no final existia muita desarticulação com o governo federal, o ministério foi modificado e agora o ministro que chegou, até agora eu não consegui entender qual é a política dele, eu não consegui. Acho que ele se comunica pouco. Acho também que ele pegou uma situação, num problema difícil, o país está sendo bombardeado, UTIs em colapso, um sistema de saúde que está sob tensão. Então, nós temos menos de uma semana realmente de ação. Então, até agora, eu não ouvi do ministro uma linguagem clara de qual é a posição dele de enfrentamento. O que eu ouvi até agora e que eu consegui entender é o que ele diz, que ele precisa estudar os dados, interpretar os dados, mas como cidadã e como médico, eu ainda não entendo qual é a linha que ele vai adotar. E eu acho que isso é preocupante, eu não sei qual é a opinião de você. Porque ele não falou do isolamento, né? Isso que pegou mal, né? Ele não deu uma posição, foi isso que... porque basicamente a única coisa que realmente a gente vê no mundo inteiro, né? Que o que funciona é o isolamento. Né? O isolamento que é o que está funcionando, o que funciona nos países. Tanto é que agora a Alemanha, ela abriu um pouco o lockdown que eles fizeram, o caso volta a aumentar, né? É bem isso. Nós estamos falando de uma doença que não tem vacina, a perspectiva da vacina é para o próximo ano, uma ou outra indústria lançam daí de uma maneira variada, até o final do ano tem, mas todos os pesquisadores, do ponto de vista racional da história, sabem que antes de 2021 nós não vamos ter vacina. Segundo ponto, não há um tratamento eficaz. Depois a gente pode voltar a falar disso. Então, se não há um tratamento eficaz, se eu não tenho vacina, estou falando de um sistema de saúde que não consegue atender toda a população de uma maneira adequada, a única solução para essa doença hoje é evitar a transmissão. E como muito bem você falou, é o isolamento. E o que a gente espera é que essa linha do isolamento hoje ela esteja sendo fortalecida. E aí, pelas políticas, pela sustentação socioeconômica, por toda a ajuda de todas as classes, porque nós estamos em franca ascensão da doença, com números progressivamente maiores de casos infectados, de casos de mortes e com uma falta total de disponibilidade de testes, o que ainda põe esses números muito menores do que a realidade brasileira. Nós não temos teste suficiente e, ao mesmo tempo, um sistema de saúde que tenta se estruturar como dá. Então, se a população hoje tem condições de ficar em casa, isso ajuda a fazer com que a gente use a estrutura do sistema de saúde para atender quem tem Covid ou quem tem suspeita e, ao mesmo tempo, dá um tempo para os governos, nas esferas federais, estaduais e municipais, tentarem estruturar o seu sistema de saúde, com a ajuda hoje do sistema privado, com instituições, com doações, com tudo que é possível. Nós estamos falando de uma assistência de saúde que é complexa. É muito diferente você tratar uma pneumonia numa UTI e você tratar uma infecção por Covid-19 numa UTI. Esse doente, quando vem para a UTI, ele vem sem
tempo estimado de sair da UTI. A média de tempo de internação, Fernando, são 15 dias. Então, veio um doente e ocupou o meu leito, esse leito não vai rodar. Então, além dele ser complexo, é uma doença de longa permanência. Então, hoje, não temos outra saída a não ser ir para o isolamento. Isso tem reflexo social, econômico, numa economia informal, não há dúvida. Num país em desenvolvimento que tem taxas econômicas em franca queda, não há dúvida. Mas aí é que a gente precisa dos nossos governantes, das autoridades, de realmente nos dar essa sustentação para que a nossa população fique em casa. Não há outra saída hoje. É isso que a população tem que entender, é isso que a gente fala. Porque também ficar falando, fique em casa não é para todo mundo, né? Fica em casa quem pode, quem tem a geladeira cheia, fica em casa, está em casa gostosamente, mas o porteiro tem que estar lá trabalhando, o entregador tem que estar lá trabalhando. Esses aí que tem que trabalhar, esses, por favor, use máscara. O transporte público, use máscara, fica aquela distância. A gente não pode se transformar num vetor, que é o que a doutora falou. O que a gente não consegue entender é o seguinte: o cara que vai pro respirador, o cara que vai para UTI, o período dele é 15 dias. E aí o que acontece? É isso que precisa segurar as pessoas que vão para lá e a gente não se transformar no cara que vai transmitir essa doença. Então é isso que a gente pede para a população, para segurar, fique em casa, que vai ser mais aí um período, teremos aí um período até as autoridades informarem, vamos abrir aqui, vamos abrir lá, porque é o único jeito, é a única maneira que o mundo entendeu agora. Fala em cloroquina e tal, mas nada disso garante, né? Não tem tratamento. Nada mesmo. Não tem tratamento e não tem vacina. É roleta russa. Saiu na rua, roleta russa. Cada um com uma probabilidade, né? De acordo com a idade. A única coisa é ficar em isolamento. Depois o Alba tem uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, doutor. O que você, como profissional da medicina, né, e seus colegas estão achando do uso político dessa doença? É lamentável isso. Primeiro porque a política deveria se utilizar da ciência para poder dar resposta para o povo. Na minha opinião, é isso. Países como a Alemanha, que conseguiram lidar bem com a crise, que apesar do número grande de casos, tem uma das menores taxas de mortalidade do mundo, em 2%. O reflexo disso é uma sociedade que acredita nas medidas, que adere, que ouvem uma língua só. E por que isso é sucesso na Alemanha? Primeiro, que eles têm um sistema de saúde bem estruturado. Segundo, que a chanceler alemã, ela ouve os cientistas. Ela é uma cientista, então ela acredita na ciência. Não tem como você ideologizar a ciência. Nós estamos falando de uma doença, de um impacto na população. Então, essa questão de fica governador discutindo com o presidente brigando com a política externa, é tudo o que a gente não queria. O desejável nesse momento era que os nossos políticos estivessem pautados na ciência, um grupo de cientistas, junto com o Ministério da Saúde, trazendo a experiência de fora. Eu sempre defendi isso. A China, que saiu da crise, a Itália, que graças a Deus há uma semana registra mínimos casos. Essas pessoas que conseguiram lidar com esses números deveriam estar nos assessorando e a gente fazendo uma base forte e as medidas políticas para a sociedade ter um embasamento científico. Agora, quando você começa a governante falar de medicamento, médico falar de política, tem coisa errada nessa história. O cientista tem que dar um respaldo técnico e aí as políticas públicas de saúde têm que sair dos governantes. Então, a resposta da cloroquina tem que vir da ciência e a resposta do isolamento, da sustentação socioeconômica tem que vir da política. Não dá para transformar morte e vida de pessoas em palanque político. É tudo que a gente não deseja, só serve para gerar maus resultados, muita agonia da população, muita insegurança. Então, nós agora devemos focar no combate ao coronavírus, focar na preservação da vida das pessoas, focar em políticas de saúde pública para estruturar o sistema e nós, cientistas, dando respostas para os governos, dizendo: pode flexibilizar aqui, não pode, o estudo é esse, cloroquina vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não o contrário.
Então, o Brasil mostrou um despreparo total na condução dessa questão quando a gente fala sobre esse assunto especificamente que você comentou. Olha, eu queria agradecer, viu, doutora? A doutora Ludmila conversou aqui com a gente. Espero que a gente volte a bater papo aqui mais uma vez aqui no Pânico, com boas notícias e no momento essa é a recomendação aí. A doutora falou. Gostei da doutora. É aquela recomendação. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês pela oportunidade. E cuidem-se. Se tiverem que sair, usem máscara, álcool em gel, água em sabão, higiene, distanciamento. Quem tem que trabalhar tem que cuidar de si, cuidar da sua família e cuidar das outras pessoas. Muito obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, doutora. Muito boa, doutora, hein?